Fala galerinha do DevDojo, beleza? Então estamos de volta aqui com a nossa série de vídeos do AWS White Belt e vamos dar continuidade então aqui na parte 2 do nosso vídeo de configuração da nossa aplicação rodando lá no nosso server one-on-one. Então, continuando aqui de onde paramos, né, a gente tinha feito então a deploy ali, né, na verdade o download da nossa imagem do serviço Greeting Service, está aqui no Docker Hub. Fizemos a configuração e a criação aqui, né, de um script que é responsável por iniciar, né, fazer a criação do container e iniciar ele. Se a gente olhar aqui, por exemplo, já está ali, ainda está rodando, né? E agora a gente vai fazer o quê? Ele deu um erro, né? A gente acessou os logs, ele provavelmente não vai estar funcionando. E por que não está funcionando? Porque a gente não tem essa base de dados. Mas uma coisa que já dá para a gente validar, dado que o container está rodando, é verificar que a gente está conseguindo sim chamar a porta 80, né? Bater nesse serviço ali e o que ele está respondendo para a gente. Para fazer isso, então, basicamente eu estou aqui na nossa EC2, de novo, basta vir aqui EC2, instance running, clica em cima do ID da instância, e aí vai ter aqui o public IPv4 DNS. Esse cara aqui é o IP público que a gente vai utilizar para comunicar com essa instância, certo? Então, se eu vier aqui numa aba qualquer e digitar http, dois pontos, barra, não pode ser HTTPS, porque a gente não está com, né, TLS habilitado lá. 2.80, barra, API, barra, greeting, como que eu sei disso? Está lá dentro da documentação desse repositório desse serviço. Ele deveria me responder alguma coisa, mas olha só, white label, error page, error 500. Então, realmente, né, olha só como mudou. Antes a gente não tinha resposta nenhuma quando a gente batia nesse endereço aqui do nosso servidor, mas agora a gente já tem uma resposta, porém com um erro, porque a nossa aplicação ela ainda não conseguiu funcionar aqui, dado que a base de dados não está lá do jeito que ela espera. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer aqui é parar esse container, vou dar um docker stop e passar o ID do container que eu vou copiar. Então, eu vou copiar aqui o ID do container, né? Container ID, está logo aqui o nome, ele deu uma quebrada por causa da resolução da minha tela, mas basicamente é isso. E aí, fiz isso aqui, rodo de novo o comando docker ps para verificar se realmente não tem nada rodando e beleza, não tem nadinha rodando ali. E aí, o que eu vou precisar fazer agora? Basicamente, a gente vai conectar lá naquela nossa base de dados. Então, eu vou lá no mysql -h. E aí, uma coisa que eu posso fazer aqui para facilitar é rodar o comando cat run e basicamente eu já vou ter esse cara aqui. Uma dica que eu dou, né? Poxa, toda vez eu vou ter que ficar conectando na base de dados, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez para a instância aqui. Ao invés de toda vez ficar botando o comando, a gente pode basicamente criar um arquivo, né, com essa configuração para a gente. Então, vou copiar aqui o endereço da base de dados, vou criar um arquivo chamado MySQL connect.sh, beleza? Opa, faltou o L aqui. MySQL connect.sh e vou colocar aqui o comando para conectar na base de dados, né? Então, eu acabei dando um paste aqui da URL que eu copiei só para não perder. Estou navegando aqui com o cursor e o comando vai ser, aperto qualquer tecla, né, para habilitar o insert, vai ser MySQL -h com o endereço do servidor, e aí beleza, navega até lá o final de novo, fiz besteirinha que devia ter copiado depois, vou colocar -p maiúsculo com a porta de conexão, que é a 3306 nesse caso, -u com o nosso usuário, que a gente sabe que é o admin, -p com a senha, que a gente também já sabe, e aí aqui no meu caso vai ser isso aqui. Beleza? Feito isso aqui, o nosso script está criado, eu vou fazer o quê? Aperto, opa, botei um caractere a mais ali, deletei, aperto ESC, né, o escape, dois pontos, WQ. Fechou, vou verificar se esse script foi criado mesmo, cat, MySQL connect, opa, tá ali, MySQL -h, beleza. Ponto barra, MySQL não completou, por quê? De novo, aquela questão do acesso, então eu vou executar aqui swagmod mais x, e aí o nome do nosso arquivo, e beleza, ele já vai ter permissão, ponto barra, MySQL connect e fechou. Agora a gente tem um script que já conecta para a gente na base de dados, toda vez que a gente precisar dele, basta fazer ponto barra MySQL connect, ele já vai conectar
nessa nossa instância. Isso aqui é uma estratégia até que a gente usa bastante, mas não no servidor de produção, tá, gente? Mas num subterfúgio que a gente chama de Bastion Host. A gente pode falar um pouco mais sobre ele depois. Mas basicamente é uma instância para ajudar a conectar na base sem que a gente conecte diretamente na base. Tá? Então, aqui dentro, basicamente o que a gente vai ter que fazer é, primeiro eu vou verificar, né? Realmente não tem aquela tabela que ele está esperando lá. Opa, show databases, na verdade. Então, deu show database, não existe. Eu já tinha separado aqui o comando para a gente criar, tá? Então, vou só copiar e colar aqui, mas basicamente é o create database, o use database, logo na sequência o create table e dei enter. Fechado. Isso aqui basicamente já criou a nossa tabela, já estou aqui dentro dela. Se eu vier aqui agora já dei o use, né? Então se eu vier em show tables deve aparecer a nossa tabela. E se eu fizer um select aqui deve estar vazio, mas já está lá, né? Funcionando. Então vazio. Agora aqui vai bastar a gente sair da nossa instância, posso executar só o comando exit, e aí aqui um clear para limpar tudo, ls, porque eu sempre gosto de ver o path, né, o diretório que eu tô, e aí vou rodar o docker ps para verificar que o nosso container realmente não está rodando, e agora a gente vai rodar ele de fato, né, botar ele para rodar de novo. Como? Eu posso rodar aqui o comando docker ps-a para listar inclusive os containers que estão parados, né? A gente parou ele manualmente ali. E aí agora eu vou rodar o docker start passando o ID do container. E voilá. Se eu vier agora e rodar docker ps de novo, esse container deve estar rodando, né? Tá aqui dizendo que está rodando. Agora a gente vai pegar o ID aqui dele, né? O container ID, para fazer o quê? Para olhar os logs. Então eu vou pegar aqui docker logs e opa, parece que tem algum problema ainda ali com a conexão. Vamos verificar o que está acontecendo. Ah, tá aqui. Ele esperava que a database se chamasse GreetingsDB, mas a gente pode arrumar isso aqui na nossa env sem precisar alterar lá o nome da nossa base de dados. Como que a gente pode fazer isso? Vou parar de novo esse container. Ele vai se manter ali com o mesmo ID, então docker stop. Vou pegar aquele nosso arquivo que está com as variáveis de ambiente, o run, né? Esse cara aqui, vim e run, vou alterar ele, tá? E vou alterar o que exatamente? Vou alterar ali o nome da base, que é lá no final da URL. Então, vou vir aqui, devia ter me atentado, mas é bom que aqui a gente faz ao vivo, né, galera? Então, vou vir aqui no final, só para tirar esse danado DCS, vou apertar qualquer letra aqui, né, só para habilitar o insert ali, e beleza, 2 pontos, W, Q, fechou. Ok, então agora esse carinha ali já está ok. Só que o que vai acontecer? A imagem que a gente buildou, né, e colocou para rodar, ela já estava ali. Então antes de botar para rodar de novo, eu vou matar aquele container, porque aquele container está queimado, né? Ele está com aquela variável errada ali. Então eu vou fazer o comando docker rm e passar o ID daquele container que a gente parou, né? Que é o container que a gente estava mexendo. Feito isso, se eu vier de novo e fizer um docker ps-a, ele sumiu, né? Nem parado ele tá e já era. E aí basta eu rodar de novo aquele comando que cria o container pra gente, que ele vai recriar com a variável correta. Então eu vou fazer o docker, na verdade só o ./run, tab, autocompletar. Aí sim ele vai subir de novo, vou vir aqui docker ps, tá lá rodando agora com um novo ID de container, porque é um novo container. Então eu vou copiar esse cara, docker logs, e aí sim eu vou conseguir ver que agora ele está aparentemente funcionando. E aí, mais uma vez, a gente pode vir aqui e executar o Enter para ver o que ele vai retornar agora para a gente. E voilá, ele retornou, só que retornou uma lista vazia, porque, enfim, a gente não tem nada cadastrado. Se eu quiser olhar esses logs aqui em tempo real, basta eu vir aqui em docker logs, menos follow, né, mantendo ali o último comando, e aí ele vai ficar aqui disponível para a gente. Então, toda vez que eu vier e fizer uma execução, ele vai mostrar os logs para a gente. Então, fetching all greetings. Beleza? Então, agora que a nossa aplicação está rodando, né, a gente já testou ali o get, a gente pode testar os outros métodos, né, e usar de fato essa API.
Para que isso seja mais simples, lá no nosso projeto no GitHub, eu coloquei um arquivo chamado Greeting API, que ele está na notação OpenAPI. Esse cara você pode importar tanto no Insomnia quanto no Postman ou qualquer outra ferramenta, ou até usar o próprio curl ali e fazer comandos no terminal para usar essas APIs. Eu prefiro e vou utilizar o Insomnia. Tá? E é uma ferramenta bem tranquila, parece bastante com Postman, você instala ali open source e aí você consegue configurar as variáveis de ambiente e vai ter todos os métodos salvos. A ferramenta é essa aqui, insomnia.rest. Basta baixar e instalar. Então, quando você abrir o Insomnia, ele vai vir provavelmente sem essa configuração, mas aí você pode vir aqui no mas não, desculpa, lá no... Deixa eu voltar ali no... Vou até abrir de novo aqui, porque agora eu me perdi. Quem sabe faz ao vivo. Então, eu abri aqui o Insomnia, ele vai vir assim, né? Sem nada. E aí, o que a gente pode fazer é vir aqui em New Document, Import, Export. E aí, eu vou vir em Import. E aqui no Import, eu vou navegar para aquele arquivo que eu comentei, que é o Greeting API, né? Provavelmente você vai ter clonado aqui o repositório, navega para onde ele está e importo esse Greeting API. Uma vez que eu fiz isso aqui, eu clico no scan, ele vai entender aqui as requests e vai importar elas para mim. Ele vai vir aqui selecionado nessa parte de design, tá? Por default ele faz isso. E aí você clica aqui em debug e no debug ele vai deixar você, enfim, alterar aqui as requests se precisar. Uma outra coisa ele vem já apontando aqui para uma base URL. E para configurar essa base URL, quando a gente fala de Insomnia, a gente vem aqui em Manage Environments e eu vou criar, ele está formato JSON mesmo, aqui o base URL, ele pede que seja, enfim, JSON tem que ser uma string aqui, né, tem que estar assim. E aí aqui eu vou colocar qual que é a URL. E qual que é a URL? É aquela mesma que a gente usou para testar ali o nosso get, só que aí sendo só o endereço aqui do nosso servidor. Então ele é o EC2, na porta 80, né, que a gente configurou. HTTP, 2.80 e fechei. Pronto. Uma vez que eu fiz isso aqui, teoricamente a gente já consegue usar aqui o Insomnia para bater lá na nossa API. Acho que está só greeting, não é greetings. Isso mesmo. Então tem um probleminha aqui no API, quando você for usar, provavelmente eu já corrigi e ele vai importar certinho, mas é só tirar o S aqui do final. E se você olhar aqui, beleza, já funcionou, eu já consigo listar igual a gente estava listando lá. E aqui eu tenho um método para criar um novo, então mesma coisa, provavelmente deve estar errado aqui, vou criar aqui então hello DevDojo Friends e vou enviar. Opa, acho que está greetings mesmo, vamos ver. Não, tem um probleminha, não achou. Ah, já sei o que é. Ele está reclamando aqui do Unsupported Media Types. Então, provavelmente aqui, a gente tem que tem que colocar o header, né? Não veio, depois a gente possa arrumar isso ali também. Então, Content Type vai ser application/JSON. E aí, vamos enviar e fechou. Então, ele gerou o ID1 ali pra gente. Bem simples, né? Não tem nenhum tipo de validação, nada demais, e o objeto também é bem simples. Mas criamos aqui um objeto, tá? Vou criar outra mensagem, hello DevDojo Friends 2, né? Tô sem criatividade hoje aqui. Mas beleza, criou ali o ID2. Então volto aqui na API de Retrieve List of All Greetings e beleza, tá funcionando. Então, olha só que interessante, né? A gente conseguiu então publicar a nossa aplicação e aí, obviamente, de uma maneira bem manual, bem hardcoded, entrando lá no nosso servidor no braço, fazendo o download da imagem, instalamos o Docker, que também poderia ter sido instalado na criação da instância, mas como a gente vai fazer tudo isso aqui de uma maneira depois mais automatizada, eu só quis mostrar como que a gente faria na mão, né? Então aqui, por exemplo, surgiu não sei como coloca uma aplicação ou Docker para rodar numa instância EC2. Para você entender que a EC2 nada mais é do que um servidor, inclusive como se fosse um ambiente virtualizado aqui na sua máquina, né, localmente, eu quis mostrar a gente fazendo passo a passo, instalando os packets, botando tudo lá na mão, bonitinho.
Mas no dia a dia a gente usa outros recursos para fazer deploy de verdade na AWS, né? E nos vídeos, né, seguintes a gente provavelmente já vai entrar na parte então de auto-scaling, de launch template, e provavelmente em gerenciador de containers. Então hoje a gente viu o que é um container, como a gente roda ele no braço, e aí na sequência a gente vai entrar em outros detalhes. Beleza? Então por hoje é isso aí. Se você quiser explorar um pouco mais dessa API, sinta-se à vontade, brinque, utilize o código, faça o que quiser, crie suas imagens, você já sabe como colocar sua aplicação Spring Boot para rodar ali dentro de um servidor de maneira gratuita e não se esqueça de desligar depois de usar. Né? Não que vai te cobrar, porque a gente está usando ali um free tier que é até 1 ano, mas economiza ali umas horinhas para a gente fazer umas coisas mais interessantes, como depois replicar o mesmo serviço, né, esse mesmo container em várias AZs. Né? Como a gente colocou aqui no nosso desenho, a gente vai acabar chegando no momento em que a gente vai aplicar essa estratégia de ter o mesmo serviço 2 vezes em 2 zonas de disponibilidade diferentes para garantir mais resiliência e, enfim, disponibilidade. Beleza, gente? Então por hoje é só. Se você curtiu, deixa seu comentário. Se não gostou, deixa também né, seu comentário, mas deixa seu like se você gostou. E a gente vai olhar aí e procurar sempre melhoria contínua. Valeu, um abraço e até a próxima.